Olá, meus amigos, aqui é Francisco Aguilar, nós estamos aqui no Grupo Aguilar, na Jarfel Saara. Estou com o Sandro é o nosso técnico e ele cuida da parte de automação e desenvolvimento e entrega, né, Sandro? É isso mesmo. Então, veja bem, nós estamos aqui com uma série de máquinas, tá? Do modelo HM. Mas a nossa vinda hoje aqui não é para falar da HM, não é verdade? Nós queremos falar de outra máquina, não é isso? Isso mesmo. Que modelo que vai ser, Sandro? A Funcional 3000. A Funcional 3000 é uma novidade que está chamando a atenção de todos os pretendentes de fabricar tijolo ecológico do Brasil e do mundo, porque é uma máquina revolucionária, não é isso? Isso mesmo. Sandro, quando você ajudou a desenvolver essa máquina, a gente cuidou de muitos detalhes, não é isso? Sim. Vamos tentar passar para o pessoal como que é uma máquina de verdade, gente, porque a maioria das empresas fabrica a máquina e fica escondendo a máquina, escondendo os detalhes técnicos. Nós, pelo contrário, nós vamos conversar, bater um papo entre eu e o Sandro e vocês vão ficar entendendo, se não tudo, quase tudo sobre a máquina de tijolo modelo Funcional 3000, Jarfel Saara, tá? Isto sim é a máquina do século 21, do ano 2021. É um lançamento fora de série. Por quê? Porque ela consegue produzir até 3.000 tijolinhos em 8 horas de trabalho, com um único operador na máquina, um operador tirando o tijolo e o terceiro no triturador, né, Sandro? Isso mesmo. Para isso você depende aí do triturador, que é o JAG 2500 para as máquinas manuais. E para essa máquina que tem uma produção alta, eu recomendo o JAG 5000, que é um triturador que consegue trabalhar com uma produção de até 5.000 tijolos em 8 horas por dia, tá bom? Bom, Sandro, vamos falar. Para que serve essas duas peças que tá aqui, Sandro? Qual é a função de cada uma delas? Essa primeira alavanca aqui é a alavanca da compactação. É o que prensa o tijolo? É ela que vai prensar o tijolo. Certo. E automaticamente, depois de prensado o tijolo, quando você retornar, ela vai extrair o tijolo. Oh, beleza. E essa outra segunda alavanca do lado? Essa segunda alavanca é a alavanca da gaveta. A que dosa, que traz a terra para poder a câmera dela. Para encher a câmera do molde da... Puta, mas você falou de molde, é um negócio muito importante, porque o molde é a peça que desgasta no decorrer dos anos. O tijolo começa a crescer, não é verdade? Isso mesmo. E o que você criou para poder resolver esse problema? Foi criado um sistema... São dois parafusos, né? Destrava esses dois parafusos e essa caixa é removível. Pega uma caixinha para a gente dar uma olhadinha. Então é isso aí, isso é a câmara de compactação. Olha, gente, que bacana. Essa câmara, o dia que ela desgastar, você compra uma outra com o Sandro, encaixa no lugar, aperta 2 parafusos e está travada a máquina. Já está travado na máquina. Consequentemente, a sua máquina volta a ser zero. Ou seja, nós projetamos uma máquina para daqui 50 anos ela ser uma máquina nova. Isso porque mesmo. ela troca as peças, não é verdade? Isso. Mas olha, eu tô vendo que você tem peça aqui para tudo quanto é lado, não é verdade? Isso. Então dá uma olhada, gente, me acompanha nisso daqui. Quantas peças tem aqui? Nós temos a câmara de compactação. E o que é essas duas canetas com esse fiozinho aqui, Sandro? São as duas resistências que vai estar no molde superior Superior? e duas que vai estar no molde inferior. Ah, então quer dizer que ela trabalha com duas em cada lado. Duas embaixo, duas em cima. em cima. E qual é a função dessa resistência? Essa resistência é para, no caso, se a pessoa errar na umidade da massa, ela vai fazer com que a massa não venha grudar no molde. Oh, isso é muito bom, porque ela reduz, então, aquele problema de ter que ficar limpando a máquina De toda ficar hora. limpando, de ter que passar uma escova. Certo, certo. Então vamos lá. Já falamos da gaveta, já falamos da resistência. Tem um parafuso solto aqui. Esse parafuso tem alguma função ou ele está distraído aqui? Não, esse parafuso, ele entra para prender as canaletas. Ah, essas canaletas, essas peças que estão aqui embaixo. Isso. Então, eu estou notando que você tem aqui a canaleta convencional, a canaleta interrompida, que tem um lado dela lacrado. Isso. A canaleta maciça, né? E por que tem duas maciças? Uma interrompida e uma E tradicional? uma tradicional. Ô, gente, então isso quer dizer o seguinte, gente. Essa máquina, tá? Que você tá vendo aqui,
ela fabrica mais de 35 modelos diferentes de tijolo. Basta trocar as ferramentas, não é verdade? Isso. Bom, falando em ferramenta, o que é isso daqui? É as ferramentas? Todas as ferramentas da máquina. Tá, e essas ferramentas elas vão sendo moldadas aqui dentro, não é isso? Olha, Isso. então, olha, aqui você pode tirar os moldes, tá vendo? Olha, fabricar o tijolo com alto relevo, com baixo relevo, é fácil de se colocar, de se trocar as peças, tá? Isso daqui faz o que exatamente, esses dois discos? O tijolo maciço. Ah, então você vem, encaixa esse molde aqui na máquina. Sim. E automaticamente, ao encaixar aqui na máquina, olha que bacana, gente. Automaticamente você tem um tijolo maciço, ao invés de furado. Esses moldes são moldes que são ferramentas necessárias para você produzir mais de 35 modelos diferentes de tijolo. Mas vamos fazer o seguinte, esses botox que estão aqui são peças necessárias para você fazer aquela vazão lateral no tijolo, não é verdade? Isso. Para esgoto, para cano d'água. Gente, é Pra uma elétrica. loucura. Foi muito bem desenvolvida, porque envolve até a parte elétrica, não é verdade? Isso. A saída de encanamento, caixinha de luz, essas coisas. Tomada. E o que é isso daqui, ó? Uma chapinha torta, meio rebaixada, qual é a função dela? A função dessa chapinha é para fazer o canto, para a gente fazer uma parede com curva. Ah, um canto bem arredondado, Isso. então. Opa, olha, gente, olha, um detalhe pequeno, mas que nasce aqui, não um tijolo, porque esse tijolo ele pode ter canto arredondado, ele pode ter saída de esgoto junto, saída de elétrica. E essa outra faquinha que está aqui junto aqui, olha, para que é a função dessa faca? É o meio tijolo. Ah, então se você pretende e tem necessidade de fabricar um meio tijolo, você adapta essa lâmina, não é verdade? Isso. Pelo que eu vi, ela é encaixada aqui, ó. Não é verdade? Ó? Ela é encaixada e ao ser encaixada, automaticamente você tem uma ferramenta que provoca a ruptura do tijolo. Consequentemente, você não precisa cortar o tijolo depois de feito, tá? Então isso daí são coisas que fazem a diferença, né, Sandro? É isso mesmo. Então, eu estava conversando com o Sandro e o Sandro estava me explicando que ele desenvolveu aqui todo o sistema de encanamento da máquina. Essa tubulação é metálica, não é isso? Isso. Olha, gente, a diferença da tubulação metálica para a mangueira é que a vida útil disso é muito maior. Sem contar que não fica aquele negócio balangando aqui solto, tá vendo? Agora, você criou dois registros aqui. Dá uma olhada, gente. Me acompanha aqui de perto. Veja bem. Tem dois registros. O registro 1 e o registro 2. Qual é a função do registro 1? O registro 1, ele controla o retorno da gaveta. Para voltar mais lento, Voltar para mais não ser lento. tão brusca, não é verdade? Isso. E o registro 2? O avanço da gaveta. Então, quer dizer, se você quiser que a gaveta faça esse movimento rápido e volta, você pode regular e fazê-la formar lento e voltar lento também. Então, um regula o avanço e o outro o retorno, não é E o isso? outro retorno. Tá, e o que é esse tambor amarelo aqui? O que é essa caixa aqui? É o nosso tanque de óleo. Poxa vida, o tanque de óleo é a vida da máquina hidráulica. O tanque de óleo é dele que você tem todo o fluxo de óleo que faz o movimento dos pistões, não é verdade? Isso mesmo. Então, veja bem, quantos litros de óleo cabe aí dentro? 80 litros. E por que você pôs 80 litros e não 20, 30, como a maioria da concorrência faz? Para me ter uma boa quantidade de óleo, para que ele seja trocado conforme o funcionamento, para que não venha esquentar, ferver o maquinário e derreter as graxetas, os raspadores. Ou seja, dá uma vida útil muito maior no sistema comando e no sistema pistão. Pistão. Isso é muito legal. Agora, veja bem, isso quer dizer que nós estamos um passo à frente da concorrência, porque a gente não precisa pôr radiador, nós não precisamos colocar trocador de calor, não tem ventilador, não tem nada disso. Você tem economia de peças e maior durabilidade. Isso mesmo. Verdade? Bom, veja bem, eu notei que aqui nós temos essa parte vermelha aqui da máquina, que ela... O que é a função dessa parte vermelha? É a gaveta dosadora? Ela faz parte da gaveta dosadora, que assim que a gaveta vá para frente, para abastecer a câmera do molde, ela lacra o silo. Para não cair mais terra para não baixo. cair mais terra pra baixo. E quem lacra é essa chapa vermelha que está aqui para Isso trás, não é mesmo. isso? Então dá uma olhadinha. O fato dela poder lacrar já é o fato de que você está ganhando tempo no movimento. Ela vem, ela lacra, quando ela volta, ela abastece sozinha, não é isso? Isso mesmo. Bom, então já temos um movimento, vamos falar, compactado. Esse reservatório de terra, você pode, pela altura dele, veja bem, eu tenho 1,80 m de altura, tá? Isso daqui deve estar aproximadamente por volta de 1,65 m, tá? Então você pode abastecer direto com uma lata
Ou você pode colocar uma esteirinha transportadora que vai facilitar a movimentação. Então, do JAG, tritura a terra na correia transportadora e da correia transportadora ela abastece o silo. Para aquele que não pode investir inicialmente numa correia transportadora, ele pode colocar calata, não é verdade, Sandro? É verdade. Tá? Então, veja bem, essa chapa que temos grande aqui, vermelha, pendurada aqui, qual é a função dessa chapa aqui? A função dessa chapa é que conforme os movimentos, a máquina trabalhando, o material que vir a cair, ele o excedente, automaticamente, né? o excedente, ele escorre e já cai lá no recipiente. Então dá uma olhada, vem cá comigo, faz favor, vamos te mostrar um negócio interessante. Aquela chapa vermelha, que é uma calha, que a gente chama de direcional de material, ela solta o material para cair aqui em cima dessa caixa plástica. E essa caixa plástica, todo o excedente volta de novo para o silo e você não perde nada, você volta a fabricar o tijolo, não é verdade? Isso mesmo. Agora me fala uma coisa, eu tô vendo que ela tem uns braços aqui, ó, que são travas, que essas travas, uma vez acionadas, vai fazer com que o molde caia sozinho, tá? Caindo sozinho, ele cai num sistema de coxinha de mola, tá? E na hora de compactar, ela funciona como se fosse dois braços que encaixa, traz para cima, desencaixa, ele cai, volta, pesca de novo, pescador, não é verdade? Isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma ligadinha no motor dela e vamos fazer todo o movimento da máquina manualmente aqui para a pessoa poder entender. Agora, quando você fala manualmente é porque o comando é manual. Isso. E se a pessoa quiser colocar um comando elétrico aqui, você consegue colocar, Sandro? Sim. E esse comando elétrico, o que que ele faria? Você tira o tijolo, bate no tensor igual a H1, Isso. não é verdade? Ela sozinha faz o movimento enquanto você vai colocar o tijolo. Quando ela opera e você não tira o tijolo, ela fica parada. Quando você volta, tira o tijolo, ela dispara de novo, não é Volta a verdade? reiniciar o ciclo. E isso daí é uma peça que dá muita manutenção, esse equipamento elétrico, ou não, Sandro? Não. Não, é muito mecânico e muito automatizado, não é verdade? Muito automatizado e de uma forma de segurança. De segurança. E falando em segurança, o que que é essa pecinha que está aqui em cima? Dá uma olhada. Qual é a função dessa peça? Eu estou notando que ela tem uma mola, ela levanta, ela baixa. Qual é a função dela? A função dela é que se tirar a gaveta da sua posição e for prensar, ela não prensa. Senão ela quebra a gaveta, né? Ela esmaga a gaveta. Certo. E aí eu notei que você tem mais uma outra peça colocada atrás, no fundo da gaveta, com a mesma função. Qual é a função dessa outra peça? A função dessa outra peça é que na hora que você está prensando, você não tem como vir com a gaveta e bater na prensa. E se ela quiser, se você der o comando errado e ela vier, o que que acontece? Ela vai desligar. Vai desligar para todo o Para sistema todo o para sistema. você não ter um estrago no seu equipamento. Gente, são detalhes como esse que faz toda a diferença. O fato de você poder trocar uma câmera quer dizer que daqui a 10, 15 anos você tem uma máquina nova. O fato de você ter um sistema de segurança que vai, vamos dizer, reduzir bruscamente a condição de você ter um acidente operacional com a máquina e estragar a máquina, tá? E, na verdade, a gente tem aqui a opção da escolha, como nós estávamos falando, comando manual ou comando elétrico, não é verdade? O elétrico todo automatizado. Olha, gente, na hora que você for comprar a sua máquina, você tem que escolher, eu quero ela com comando manual ou eu quero ela com comando de automação. É óbvio que o comando de automação tem um custo maior, não é verdade? Sim. E para isso nós vamos cobrar um pouquinho mais caro. Então você deve fazer o orçamento da máquina de acordo com a sua realidade, com a sua necessidade. Agora, existe um detalhe muito importante que eu gosto de ver na máquina, que é essa parte que eu estou vendo que ela movimenta para lá, para cá. O que que é isso daqui, Sandro? Isso é para você parar o seu painel na melhor posição possível para que você venha trabalhar. Então isso é um painel de automação da máquina? Automação da máquina. É ele que dá esse comando de aquecimento, porque essa pecinha que está aqui, ó, é ela que ajusta a temperatura da resistência. Isso mesmo. Então vamos supor, se eu virar para a esquerda, ela reduz. Se eu virar para a direita, ela aumenta. Ela aumenta. Ela chega a ligar e desligar. Isso. Agora, e esse resistência? Isso desliga e liga a resistência? Esse liga para que esse comando venha funcionar. Tá, então se a pessoa quiser trabalhar sem ligar a resistência, também ele pode trabalhar, Também não é pode verdade? trabalhar. Tá certo. A parte de emergência, qual é a função da emergência? A função de emergência é que se vir acontecer qualquer eventualidade, bate a emergência, a máquina para totalmente. Bateu aqui, ela para toda. Desliga todo. Desliga os motores, desliga tudo. Parou.
Quando você fala desliga o motor, quer dizer que ela é toda hidráulica, não é verdade? Isso. A gaveta que abastece é hidráulica, a que prensa é hidráulica, o pescador junta com o mesmo pistão que é hidráulico. Isso mesmo. Falando em pistão, vamos entender o seguinte, o pistão está localizado aqui na parte de trás da máquina. O pistão é a parte que compacta o tijolo. Então, se vocês puderem dar um pulinho aqui, vem comigo e vamos ver o seguinte. Aqui atrás, nós temos, olhando a máquina pela parte do fundo, nós temos algumas coisas para ser destacada. Primeiro, aqui você tem um nível, não é isso? Nível de óleo. Nível de óleo. Então, aí você controla o tanto de óleo que está no bujão. Nesse caso, o óleo está nessa altura aqui, ó. E ele podia subir até aqui, mais ou menos? Isso. Então, na verdade, você ainda pode colocar aqui pelo menos 15 litros de óleo nessa máquina. Verdade. Então, veja bem uma coisa. Você controla o volume de óleo com o nível de óleo, tá? E esse nível de óleo, ele tem mais alguma outra função ou seria só essa mesmo? Só de marcar o nível e a faixa vermelha que tem embaixo é nível mínimo. O mínimo dele que tem, entendeu? Isso. Então aqui em cima o máximo seria Nível você máximo. chegar no estrangulamento, né? Isso. Agora, existe um pistão aqui atrás. Dá uma olhada, gente, ó. Essa peça grande, reforçada que tá ali atrás, é o pistão, que é ele que vai fazer a pressão, a compactação. Quando você fala em compactação, Sandro, você está falando em quantas toneladas mais ou menos? Para essa máquina, 6 toneladas. 6 toneladas de pressão. Bom, veja bem, 6 toneladas de pressão dá condições de você trabalhar com areia e filito, com pó de pedra e filito. Sim. E com o solo cimento, que é o convencional. Agora, você pode dar menos pressão. Caso você queira operar com menos pressão, a máquina tem uma regulagem. E essa regulagem dela é o calço da entrada de material que você tem aqui, olha. Existem umas bolas que são colocadas aqui dentro, olha, que eu estou tirando até fora. Você pode colocar calços debaixo da mola e fazer com que entre menos material, não é verdade, Sandro? Verdade. Então, vamos supor, você está prensando 10 centímetros para deixar com 6. Agora você pode prensar com 9 para deixar com 6. Você regula a máquina. Agora, tem uma coisa que eu tenho que destacar, gente, que vale a pena vocês dar uma olhada, ó. Existe aqui, ó, um parafuso do lado direito e um parafuso do lado esquerdo. Qual é a função desse parafuso, filho? É eles que calibram o tanto que a prensa penetra na caixa. Consequentemente, você tem o controle perfeito da altura. Da altura do tijolo. Olha, a criatividade do Sandro e da equipe técnica dele foi de te ofertar uma máquina que, mexendo nesse parafuso, você pode fazer um tijolo com 60, 62, 65. Você basta regular e você muda a altura. Você pode ir até 70 se você quiser, não é isso? Isso. Lógico, depende da umidade, depende do volume de terra que você coloca lá dentro. Bom, essa chapa que está aqui, ela é mais um fator segurança para que alguém, por um acaso, não bate a mão e destrave essa segurança em cima do braço dele, não é verdade? É verdade. Então ela está mais como segurança. Esses dois braços são os braços que são os pescadores, não é verdade? Isso. Os dois parafusos é o controlador de altura. Esse fiozinho branco que está aparecendo aqui, para que serve esse fio? É o fio da resistência. É o fio que liga, então, o aquecimento superior. Consequentemente, então, você deve ter um outro fio branco ali dentro, ó, que é para poder fazer o aquecimento inferior. Então, olha bem, a sua máquina funcional 3000 tem aquecimento superior e inferior. Bom, eu vou aproveitar, vou tomar a liberdade de abrir o seu painel aqui, tá? Então, veja bem, nós com uma moeda abrimos o painel e esse painel é um painel simples, né, Sandro? Sim, bem simples. Você manda com ele um cronogramazinho para que o eletricista possa fazer manutenção? Possa fazer a manutenção, possa fazer os ajustes de amperagem. Isso, então há controle de amperagem também? Tem controle de amperagem. Agora, esse motor, ele trabalha em que voltagem? Ele trabalha no monofásico ou no trifásico? Esse dessa máquina está no trifásico. Ele é trifásico porque é uma máquina pesada. Falando em máquina pesada, quantos HP que é aquele motor? 7,5. 7,5 cavalos, gente. Não tem motor monofásico de 7,5 cavalos. Até daria para fazer uma adaptação com Sinclair, não é verdade? Sim. Só que, na verdade, a gente procura fazer o seguinte. Quem trabalha com uma máquina funcional para uma indústria, ele tem força trifásica ligada, tá? E aí a voltagem, ela é 220 ou é 380? Ela pode ser 220 trifásico ou 380. Então, na hora que a pessoa compra, ele escolhe e você já dá com a ligação perfeita feita? Com a ligação correta. Olha aí, você viu que interessante, gente?
você fala, a minha energia elétrica é 380. O Sandro vai mandar a equipe técnica dele soltar a máquina já com a ligação 380 ou 220 se for necessário. Bom, gente, a máquina é de uma extrema simplicidade, tá? É um equipamento robusto. Falando em robusto, quantos quilos pesa essa máquina? Com óleo e tudo? Com óleo e tudo, 478 quilos. 478, vamos arredondar para 480 quilos? 480. 480 quilos, vamos falar logo em 500 quilos, meia tonelada. Você tem meia tonelada de máquina aqui, porque se eu colocar mais os 15 litros de óleo lá, é capaz de chegar na meia tonelada. Vai chegar na meia tonelada. Então são praticamente 500 quilos, meia tonelada de máquina de reforço de estrutura. Não é aquele negocinho descartável que pesa 100, 200, 300 quilos, não. Muito pelo contrário, você compra uma máquina pro resto da sua vida. Bom, existe mais algum detalhe que nós esquecemos de falar pro pessoal? Qual é a função desse relógio que tá aqui, olha? Olha que interessante. Existe um relógio que o nome técnico dele não é relógio. Qual que é? Manômetro. Manômetro. Qual é a função do A manômetro? função dele é para mim calibrar a pressão do comando para que venha trabalhar as toneladas, os quilos, a pressagem correta. Então, veja bem, ele normalmente trabalha com que regulagem? Estou trabalhando hoje aí com 100 bar. E se eu passar para 130 bar, o que acontece? Eu aumento a força da máquina. Isso quer dizer que a máquina de 6 toneladas vai para 7? Vai para 6,5, 7 toneladas. 7 toneladas. Gradativamente. De acordo com o que você vai saber, lógico, gente, não há necessidade. O técnico, que é o Sandro, decidiu, por testes práticos, que não tem necessidade de colocar 130 bar. Você está trabalhando com 100 bar, com é 100 isso? bar. 100 bar. Então, quer dizer, você tem equipamento para muito mais, gente. Isso que é interessante. Você tem uma máquina muito reforçada e que eu não estou usando 100% da ação dela. Nós estamos trabalhando aí por 70% mais ou menos. Isso é um ponto positivo, em saber que, se necessário for, para você prensar um pó de pedra e uma areia, passar para 130 bar é possível. É possível. Então, gente, olha, é a máquina do futuro. Esta Funcional 3000 é uma máquina fora de série. Você viu quantos detalhes eu e o Sandro pudemos falar para você? Que riqueza de máquina que é essa? Não é uma máquina feita no fundo do quintal, é uma máquina feita em laboratório, no laboratório de desenvolvimento da Jartel Saara. O Sandro, junto com a equipe técnica dele, o pessoal da linha de montagem, o departamento de engenharia, desenvolveu essa máquina, não foi, Sandro? Isso mesmo. Sandro, o que você tem para dizer, alguma coisa complementar? A guia dela, o dia que gastar, o que você faz com a guia? A gente troca as guias dela. Ela desparafusa e troca? Desparafusa e troca. E a buchinha? Porque, veja bem, quando a guia trabalha, existe uma bucha que ela atrita com a guia. Quando desgasta, quem desgasta é a bucha, não é verdade? A bucha, em primeiro lugar, a bucha. Então, olha que legal. O dia que desgastar de tanto trabalhar, você troca a bucha. E essa bucha é difícil de trocar ou não? Não, é fácil. Qualquer leigo consegue trabalhar. Qualquer leigo troca. Mas por que ele troca? Porque você dá um treinamento, não é verdade? Isso. Olha, gente, você vai receber junto com a sua máquina, além de uns vídeos orientativos, você ainda tem aqui na Jartel Saara a possibilidade de presencialmente vir aprender a escolher a terra, a preparar a terra, a fabricar o tijolo, não é verdade? Isso mesmo. Como empilhar o tijolo, como curar o tijolo e, mais ainda, dica de construção civil, como construir a casa. Isto sim é um nome de responsabilidade, Jartel Saara. Conte comigo, eu sou Francisco Aguilar e ao meu lado... Sandro Batista. Sandro Batista e Francisco Aguilar.